Bom dia, ótimas notícias para quem gosta de música. O choro é patrimônio cultural e o Rock in Rio apresenta novas atrações. Fica ligado aí. O governo de São Paulo leiloou hoje a concessão do trem que vai ligar as cidades de São Paulo e Campinas. A previsão é de que a linha comece a operar dentro de 7 anos. O consórcio C2 Mobilidade sob Trilhos, formado pelo grupo brasileiro Comporte e pelos chineses da CRRC, foi o único participante do leilão e vai explorar o trem intercidades por 30 anos. A obra vai custar 14,2 bilhões de reais. O governo do estado vai pagar 8,9 bilhões. 6,4 bilhões com dinheiro do BNDES, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento. Para garantir a operação, o estado pagaria no máximo 8 bilhões de reais ao longo do contrato. O consórcio que ganhou aceitou receber 7,2 bilhões. O leilão é um sucesso, contratamos o trem intercidade, o trem intercidades vai virar uma realidade, a gente vai fazer ele acontecer e nós demos o primeiro passo. O importante para nós é fazer o trem, tornar o trem disponível para as pessoas. A gente tem um tempo de viagem mais reduzido, o ganho em termos de mobilidade, o ganho em termos de redução de emissões, o ganho em termos de conforto, né? Então, é um investimento de grande porte, um investimento difícil. A construção de um trem entre a capital paulista e a região de Campinas é discutida há pelo menos 20 anos. Esse é um caminho que muita gente faz todo dia. No ano passado, mais de 1 milhão de passageiros usaram linhas de ônibus regulares e fretadas. De trem, o governo diz que a viagem de 101 quilômetros vai levar 64 minutos e que a passagem vai custar no máximo R$ 64. A viagem entre São Paulo e Campinas vai ser no trem mais rápido do Brasil, que pode chegar a 140 km por hora, e vai ser uma viagem no tempo também. Pelo caminho, ele vai passar por lugares como esse. A estação de Valinhos foi construída em 1872. Recebeu muitos imigrantes italianos que vieram para cá trabalhar nas lavouras de café. As paradas em Vinhedo, Louveira, faziam parte da mesma rota e também vão voltar a ser estações. A linha vai ser usada para um trem intermetropolitano que vai ligar Jundiaí a Campinas. O leilão incluiu também a concessão da linha 7 Rubi de trens metropolitanos, que liga o centro de São Paulo a Jundiaí e transporta todos os dias 400 mil passageiros. Eles reclamam dos trens superlotados. É um absurdo, né? A quantidade de gente, a gente nem entra direito, o povo empurra a gente para dentro. A previsão é que as obras do trem intercidades sejam concluídas até 2031. Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes, acredita que o trem entre São Paulo e Campinas deve criar uma mega região metropolitana e pode servir de modelo para outros estados. Isso vai dar um dinamismo muito grande, econômico, social, para toda essa região. Isso vai ser um teste, né, um projeto, vamos chamar até um projeto piloto, fundamental para que haja expansão desse transporte para outras cidades, né? As enchentes no estado do Acre provocaram 4 mortes. 20 mil pessoas estão fora de casa. Esse é o centro de Brasileia, cidade que fica na região de fronteira com a Bolívia. A prefeitura e os prédios comerciais estão quase submersos. Para se deslocar pela cidade só mesmo de barco e enfrentando longas filas. Ontem, o rio Acre, em Brasileia, atingiu o maior nível já registrado desde o início do monitoramento em 1970. Hoje, as águas baixaram, mas a cidade segue isolada via terrestre. Momento muito delicado, né? 15 abrigos na cidade estabelecidos, 15 abrigos oficiais e vários pontos de familiares que abriram suas portas de casa para acolher os familiares. As forças, né, estão há 6 dias trabalhando dia e noite. Rio Branco também está sofrendo as consequências da enchente. O rio Acre, que corta a cidade, transbordou em 37 bairros. E a Defesa Civil alerta que as águas vão continuar a subir por aqui. Em relação a outros municípios como Chapuri e Capixaba, especialmente Rio Branco, o cenário é de agravamento, justamente porque o vazante lá em Brasileia, vazante em Assis Brasil, também em Ampare, essas águas todas vêm para cá. Será que vai chover mais nessa região, no Acre? Vamos saber da Eliana. Oi, Eliana, boa noite. Qual a previsão do tempo para amanhã? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para você. O Acre ainda tem possibilidade de chuva intensa até a primeira quinzena de março. E no próximo mês, que começa amanhã, a tendência ainda é de calor e temporais pelo Brasil. Esse mapa mostra como podem ficar as temperaturas. Mais altas do que o normal, onde ele está laranja e vermelho. Na região norte, no norte de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo. O Nordeste deve ser a região com mais chuva. No Sul, ela tende a se concentrar no norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. E no Sudeste, as regiões de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro devem ter mais tempestades de verão.
O primeiro dia do mês pode começar com chuva durante a madrugada em São Paulo e no Rio. As duas capitais têm previsão de fortes pancadas de chuva ao longo da sexta-feira. Em São Paulo, máxima de 28 e no Rio de 32 graus. Nesses estados, também há risco de chover forte no litoral paulista, no Vale do Paraíba e em todas as áreas do Rio. Possibilidade de muita chuva também no Espírito Santo, no centro-leste de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte até o Acre, incluindo as capitais. Rio Branco, Macapá e Belém com 29 graus, Natal, Manaus e Belo Horizonte com 31, Vitória e Teresina com 32. O tempo fica firme nas 3 áreas amarelas, na maior parte do Rio Grande do Sul, entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e em quase toda a Bahia. Salvador é a única capital com expectativa de sol o dia todo. A temperatura chega aos 33 graus. Fica abafado também em Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Cuiabá, com 26, 29, 30 e 36 graus. Todas elas com mais sol do que chuva. E o Instituto Nacional de Meteorologia avisa que há uma onda de calor, de Mato Grosso do Sul até a divisa com Mato Grosso, Goiás, Minas e São Paulo. Ela vai até sábado com temperaturas de pelo menos 5 graus acima da média. É o caso de Campo Grande, com 36 graus amanhã. O normal para março seriam 30 graus. Em Corumbá, no Pantanal, em Dracena, São Paulo e em Ituiutaba, Minas, pode fazer 38 graus nessa sexta-feira. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã. Obrigada, Eliana. O Brasil passou hoje de 1 milhão de casos de dengue. E nesse universo imenso de doentes, os que já tiveram a doença antes merecem uma atenção maior. Ficar grudado nas pilhas. O Rafael sonhava com isso depois de pegar dengue pela 3ª vez. Ele custou a acreditar que era a doença. A segunda vez eu não fiquei tão surpreso, não. Eu acreditei que poderia ter a segunda vez. A surpresa veio na 3ª. Essa eu não esperava. Pelo menos não foi tão ruim como da segunda vez. Em fevereiro de 2022, o Rafael confirmou o que médicos sempre alertam. Uma segunda infecção da dengue pode ser bem mais grave que a primeira. Eu passei quase um mês de cama, com todos os sintomas de dengue, de dor nos olhos, dor nas pernas, costas, enjoo, falta de apetite, desidratei bastante, plaquetas. Foi bem complicado a segunda vez. O Brasil passou hoje de mais de 1 milhão de casos prováveis. No ano passado, nesse mesmo período, o país tinha 207.475 casos. O número de 1 milhão só foi registrado em maio de 2023. 214 mortes foram confirmadas desde janeiro deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, 4 sorotipos do vírus da dengue estão circulando ao mesmo tempo no Brasil. Alguns deles não eram registrados por aqui há mais de 15 anos. E isso explica, em parte, o aumento dos casos da doença. O epidemiologista André Ribas Freitas alerta que quanto mais sorotipos, maior o risco de reinfecção, reincidência da doença. E uma mesma pessoa pode ter dengue até 4 vezes. São 4 sorotipos e todos estão circulando. O sorotipo 4, pontualmente, não se confirmou ainda uma transmissão em muitas áreas. Mas o fato da gente ter 3 sorotipos, pelo menos, que estão amplamente sendo transmitidos, isso facilita a reinfecção daquelas pessoas que já tiveram infecção anteriormente. E tem um complicador, né? Porque uma segunda infecção, ela tem um risco maior para apresentar formas graves, né? Então, é por isso que a gente vê uma proporção de casos mais grave a cada epidemia. E por isso, especialistas e o Ministério da Saúde reforçam a importância do combate aos focos do Aedes aegypti. Um cuidado que deve ser diário. A seguir, o aumento de oportunidades de trabalho com chamados empregos verdes. Uma mulher de 93 anos... Vai começar a funcionar amanhã a plataforma digital do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS Digital está sendo comemorado por especialistas em gestão de recursos humanos como um divisor de águas. O fim do processo burocrático e demorado de hoje, na hora de depositar ou fazer acertos do fundo de garantia, e o início de um sistema que torna tudo mais simples e direto. Esse processo hoje você tem que fazer a geração de um arquivo que ele é denominado cefip.re, você tem que mandar para a Caixa. Se você tem 1.000 colaboradores, você tem que mandar os 1.000 colaboradores, mesmo que seja o acerto só de uma pessoa. Com o FGTS Digital, não. Você vai entrar, você vai selecionar a pessoa e você vai gerar a guia dele de várias competências, inclusive.
No novo sistema, as empresas vão emitir guias de recolhimento, verificar os pagamentos e os débitos em aberto. Poderão ainda fazer o cálculo automático da multa do FGTS, com base no histórico de remunerações do E-Social e a recomposição automática de salários anteriores e de pagamento da indenização compensatória. Todos os valores, de vários meses, poderão ser recolhidos em uma única guia. O depósito do FGTS feito pela empresa deixará de ser por boleto e passará a ser por Pix. O valor continuará a ser depositado na mesma conta do trabalhador na Caixa Econômica Federal. E a data de recolhimento vai mudar do dia 7 para o dia 20, que é a data de pagamento de outros impostos dos empregados. A gente vai ganhar mais prazo com isso, então temos mais prazo para conferir e fazer o fechamento da folha com mais calma na apuração desses impostos, e isso traz para a gente mais tranquilidade. Nos casos dos patrões de empregados domésticos e microempreendedores individuais, nada muda. O recolhimento segue via E-Social. Nesse primeiro momento, a nova plataforma do FGTS Digital não muda em nada a forma como o trabalhador vai acessar as informações pessoais na conta dele. Mas já há um benefício imediato para o trabalhador. Ele terá mais facilidade e rapidez na hora de sacar o dinheiro do fundo em caso de demissão. Com o novo sistema, o trabalhador não vai mais precisar que o empregador emita uma chave de autorização para o saque. Assim que o dinheiro estiver disponível, ele poderá retirá-lo. O Ministério do Trabalho também discute uma outra mudança: permitir que o trabalhador faça empréstimos usando o FGTS como garantia, sem precisar da intermediação do empregador. Isso ainda não tem data para entrar em vigor. O IBGE anunciou hoje que a taxa de desemprego no Brasil ficou estável em 7,6% no trimestre novembro, dezembro, com um total de 8.300.000 pessoas desocupadas. No ano passado, uma área que abriu milhares de vagas foi a dos chamados empregos verdes. Já são 2.300.000 trabalhadores nesse setor. Em Mãe do Rio, interior do Pará, 60 pessoas foram contratadas para tocar esse projeto de reflorestamento. Vi a oportunidade, coloquei meu currículo e hoje eu estou aqui, né? Saber que daqui a 20, 30 anos os meus filhos vão olhar para uma floresta e saber que eu fiz parte é muito gratificante. As atividades deles se encaixam nos chamados empregos verdes. Redução da poluição, do consumo de materiais, da geração de resíduos, redução do consumo de água, adaptação à mudança do clima, redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, qualquer trabalho que diretamente gere um ou vários desses benefícios, a gente pode chamar de um emprego verde. Nesse mercado, os últimos 3 anos tiveram saldos positivos. Só em 2023 foram mais de 80.000 vagas abertas. Atualmente, 2.300.000 brasileiros têm carteira assinada em empregos considerados verdes. O número representa 5% dos trabalhadores formais do país. Os especialistas dizem que há espaço para muito mais. A gente pode gerar mais empregos verdes vindo dessas fontes mais renováveis, né? Também essa questão de biocombustíveis, do hidrogênio verde, né? De outras fontes que não venham ali de combustíveis fósseis, né? Que acabam sendo bastante prejudiciais ao meio ambiente. Os empregos verdes também podem estar nas grandes cidades. Essa empresa aqui na cidade de São Paulo ajuda outras companhias a reduzirem as suas emissões de gases de efeito estufa e se tornarem mais sustentáveis. Por exemplo, por meio da geração de energia limpa ou da proteção de áreas verdes. A Liara é engenheira ambiental e está entre os 100 funcionários da consultoria. Ela desenvolve projetos e viaja ao Brasil para avaliar florestas que podem gerar crédito de carbono, um mecanismo que remunera quem preserva o meio ambiente com dinheiro de empresas que querem compensar parte das suas emissões de poluentes. Tudo está conectado, então quando a gente evita a destruição de uma parte do ecossistema, a gente mantém o ecossistema como um todo. Então, o regime de chuva, que às vezes pode alagar a cidade de São Paulo, ou uma seca que pode acabar prejudicando uma plantação no sul ou no centro-oeste. Para o emprego verde avançar mais no país, será preciso um esforço integrado. Primeiro ponto, que a gente entenda a economia brasileira como um grande celeiro de possibilidades de produtos e serviços verdes, e aí os empregos verdes vão na sequência. A gente também precisa pensar a formação desses profissionais, né, e criar caminhos para que as pessoas possam se qualificar para trabalhar nessas áreas. A gente vai sim precisar de um esforço maior governamental, seja a nível municipal, estadual, federal, para que a gente consiga evoluir mais nessa questão de uma economia mais sustentável, consequentemente um mercado de trabalho mais sustentável, que consiga gerar mais empregos verdes. O encontro de finanças do G20 em São Paulo terminou sem consenso que pudesse ter a assinatura de todos os países num texto final.
Na presidência do G20 até o fim de novembro, o Brasil trouxe discussões sobre o aumento da desigualdade entre nações ricas e pobres, o controle da inflação e estabilidade financeira, o crescimento da dívida global e a tributação dos super ricos. Representantes da delegação brasileira disseram que esse foi um dos encontros do G20 com maior sintonia entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais dos países participantes e que as dificuldades enfrentadas por todas as nações depois da pandemia de Covid mostraram ao mundo que é preciso fazer mudanças na forma de planejar a economia global. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava com Covid, testou negativo e participou presencialmente do último dia do encontro. Desde a abertura da reunião, ele deixou claro que a principal proposta da agenda brasileira é a tributação de bilionários como forma de financiar o combate à pobreza. Haddad convidou o economista francês Gabriel Zucman para apresentar um estudo sobre a viabilidade da proposta. Segundo Zucman, uma taxação mínima de 2% sobre as fortunas de 3 mil bilionários pelo mundo geraria uma arrecadação de 250 bilhões de dólares por ano. 250 billion dollars. Mas tanto o economista quanto o ministro brasileiro reconhecem que a proposta ainda precisa ser muito discutida e negociada para atingir um consenso. O ministro das Finanças de Portugal, Fernando Medina, por exemplo, apoia a ideia de taxar os super ricos, mas acha que antes é preciso tirar do papel outros acordos internacionais já fechados. Entre eles, o que impõe uma taxa mínima global de 15% para empresas multinacionais como forma de combater a evasão fiscal. Quando entrar em vigor em todo o mundo, que é o que está previsto, esta tributação mínima de 15%, elas pagarão 15% em todo lado e não terão como fugir. O encontro termina com um texto final divulgado pelo Brasil. O ministro Fernando Haddad explicou que não houve um comunicado oficial, assinado por todos os países, porque apesar da concordância na área econômica, um impasse sobre os atuais conflitos geopolíticos impediu o consenso. Alguns países queriam que o comunicado tratasse também das guerras na Ucrânia e entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Nós havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente no track diplomático. Nós imaginávamos que essa divisão de trabalho pudesse acontecer. Não obstante isso, eu reforço, no que diz respeito aos temas afeitos ao nosso grupo, à nossa track, nós chegamos a uma redação absolutamente consensual sobre os temas de natureza eminentemente econômica. O encontro em São Paulo termina, mas a agenda do G20 sob a presidência brasileira ainda é extensa. São mais de 100 reuniões até novembro, quando está marcada a cúpula de chefes de Estado no Rio de Janeiro. A palavra filantropia tem origem grega, significa amor à humanidade. Um ato de filantropia é essencialmente um ato de generosidade, de compartilhamento do bem. E foi exatamente isso que uma mulher praticou nessa semana nos Estados Unidos. Os alunos dessa faculdade de medicina foram chamados para uma reunião misteriosa e obrigatória no comecinho da manhã. Eles não imaginavam que o anúncio que seria feito mudaria a vida deles. Eu estou feliz em contar para vocês que a partir de agosto, a Faculdade de Medicina Albert Einstein não cobrará mais mensalidade. No meio da euforia, alguns alunos ainda custaram acreditar no que tinham acabado de ouvir. A emoção tomou conta do auditório. Ruth Gottesman, que fez o anúncio para os alunos, foi quem doou $1 bilhão, quase 5 bilhões de reais à faculdade. Ela tem 93 anos, passou 55 deles trabalhando na faculdade. O dinheiro é da herança que recebeu do marido, um investidor bilionário que morreu em 2022. O pedido dele foi: faça o que achar certo com o dinheiro. Tyler disse que nunca vai se esquecer daquele momento. Quando a notícia saiu, todos começamos a pular e gritar. Ele e os amigos Harrison e Nick estão no 2º ano da faculdade de medicina. Os 3 se mudaram para Nova York para estudar, uma decisão que gerou dívidas. É caro fazer uma faculdade nos Estados Unidos e muito raro uma universidade oferecer cursos grátis. Por isso, é comum os alunos precisarem de um empréstimo estudantil para arcar com os custos. Hoje, cerca de 43 milhões de americanos têm alguma dívida de um empréstimo feito para pagar a faculdade. Isso representa 13% da população do país. A maior parte é de jovens entrando no mercado de trabalho e que antes mesmo de receberem o primeiro salário, já estão com um saldo negativo.
O curso de medicina na faculdade Albert Einstein custa quase $240 mil, mais de R$1 milhão, para os 4 anos de graduação. A Faculdade de Medicina Albert Einstein fica aqui no Bronx. Essa é a região mais pobre da cidade de Nova York e com pior índice de qualidade de vida do estado. Mesmo assim, a maior parte das doações feitas às instituições de ensino da cidade não vem para cá. As faculdades renomadas em Manhattan, a área mais rica de Nova York, têm a preferência dos grandes doadores. Agora, a Albert Einstein entra para a história, como a instituição de ensino a receber a maior doação já feita a uma faculdade de medicina dos Estados Unidos. Eu dependo totalmente de um empréstimo para pagar a faculdade. Eu fiquei tão sem palavras quando esse anúncio foi feito, porque é algo que vai realmente mudar o meu futuro. Eu não vou precisar mais pegar tanto dinheiro emprestado e vou pagar a minha dívida mais cedo. Comemora Nick. Nita, aluna do penúltimo ano de medicina, conta que ela e os colegas vão poder escolher a área que os inspira e que realmente vai fazer a diferença. É libertador, um peso tirado dos nossos ombros. Para todos esses alunos, a doação bilionária de Ruth Gottesman foi a garantia da realização de um sonho: aprender a salvar vidas. A seguir, mortos e feridos durante um tumulto na distribuição de ajuda humanitária em Gaza. A prisão de suspeitos de financiar os atos golpistas de janeiro do ano passado em Brasília. E um discurso... A Polícia Federal prendeu 3 suspeitos de financiar e incitar os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Na casa de um outro investigado, a PF encontrou 70 armas. Um arsenal de guerra apreendido na casa de Frederico Barros Carvalho, no Tocantins. Revólveres, fuzis, metralhadoras e espingardas. Ele é CAC, colecionador, atirador e caçador. Como CAC, ele tem direito a ter armas de fogo, mas a polícia ainda não checou a legalidade das que foram apreendidas. Além das 70 armas, a Polícia Federal apreendeu $110 mil e 26 mil euros, o equivalente a quase R$700 mil. A PF cumpriu mandado de busca e apreensão porque Frederico Carvalho é investigado pela suspeita de incitar os atos golpistas. Frederico vai responder em liberdade. A operação começou nas primeiras horas da manhã em 7 estados e no Distrito Federal, onde foram presos os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adalto Lúcio Mesquita, sócios da rede Melhor Atacadista. Em abril do ano passado, Joveci foi desmentido durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investigou o ataque às sedes dos 3 poderes. Eu não participei. De nenhum ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi assim, o participar, ir lá. Ir no QG, eu fui umas 3 vezes. E não era antidemocrático, porque o quartel tinha os seus policiais lá, os soldados, controlando o ambiente. Então, eu, como empresário, me senti que estava normal. Não imaginava nunca do desfecho. O sócio dele, Adalto Lúcio Mesquita, que aparece neste vídeo no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, também prestou depoimento à CPI. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os empresários depois de uma denúncia anônima. No relatório enviado à comissão, ao qual a TV Globo teve acesso, a Polícia Civil informa que eles depositaram R$1.000 cada um na conta de uma empresa que aluga carros de som. Adalto e Joveci financiaram os atos antidemocráticos e até trio elétrico eles pagaram, diz o texto. Já a investigação da PF constatou que os 2 forneceram água e alimentos para os golpistas. Em Campinas, no interior de São Paulo, a Polícia Federal prendeu Diogo Arthur Galvão. Segundo a PF, Diogo fez convocações e participou da invasão no 8 de janeiro. Outros 7 suspeitos passaram a usar tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes autorizou essa 25ª fase da Operação Lesa Pátria e determinou o bloqueio de bens dos investigados. O Supremo Tribunal Federal já condenou 101 pessoas por participação nos atos golpistas. A maioria dos réus foi sentenciada pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado,
As penas variam de 3 a 17 anos de prisão. Mais de 1.300 denúncias foram recebidas pelo STF e ainda serão julgadas. A defesa de Frederico Moraes declarou que ele não financiou manifestações ou acampamentos em frente aos quartéis, nem participou do 8 de janeiro. E que armas foram trazidas legalmente dos Estados Unidos, vistoriadas pela Receita, pelo Exército e pela Polícia Federal. A melhor atacadista e a defesa de Adalto Lúcio Mesquita e Joveci Xavier de Andrade declararam que os empresários agora terão a oportunidade de esclarecer todos os fatos. E que Adalto e Joveci reiteram o respeito à democracia, ao Estado de Direito e às instituições. A defesa de Diogo Arthur Galvão não se manifestou. A Polícia Federal indiciou a deputada Carla Zambelli, do PL, e o hacker Walter Delgatti Neto por invasão do site do Conselho Nacional de Justiça em janeiro do ano passado. Isso significa que os investigadores consideram que há provas suficientes de que eles cometeram crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Entre as provas, a polícia encontrou no celular da deputada os documentos falsos inseridos por Delgatti no sistema judiciário. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se apresenta ou não denúncia ao STF. A defesa da deputada disse que ela não cometeu qualquer conduta ilícita. A defesa de Walter Delgatti disse que ele confessou ter invadido o site da Justiça e que, por isso, não se surpreende com o indiciamento. Os presidentes Lula e Irfan Alis se reuniram hoje na Guiana. Mas, apesar das expectativas, eles não trataram da disputa da região de Essequibo, que ocupa mais da metade do território da Guiana e é reivindicada pela Venezuela. Depois do encontro, Lula voltou a dizer que está disposto a intermediar o diálogo entre os dois países. O presidente já está em São Vicente e Granadinas, onde vai participar amanhã da cúpula da CELAC, que reúne países latino-americanos e caribenhos. Um tumulto durante a distribuição de ajuda humanitária em Gaza deixou mortos e feridos. O exército israelense divulgou as imagens da multidão cercando um comboio com suprimentos no norte da faixa de Gaza. O grupo terrorista Hamas acusou Israel de ter matado mais de 100 pessoas e ameaçou abandonar as negociações para um cessar-fogo. Um oficial militar israelense disse que houve 2 incidentes distintos e que, num primeiro momento, dezenas de palestinos teriam sido mortos ou feridos, pisoteados ou atropelados pelos caminhões. Depois, soldados, se sentindo ameaçados, teriam disparado tiros de advertência para o ar e depois contra os que teriam se recusado a se afastar. At 4:40 a.m. À noite, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que tanques que escoltavam os caminhões dispararam tiros de advertência para dispersar a multidão que tentava saquear os veículos. Depois, segundo ele, os tanques recuaram quando o cenário começou a ficar fora de controle. No IDF strike was conducted towards the aid convoy. Nenhum ataque das Forças Armadas de Israel foi feito contra o comboio de ajuda humanitária. Ao contrário, o exército estava lá coordenando uma operação humanitária para garantir a segurança e permitir que o comboio chegasse ao ponto de distribuição, disse Daniel Hagari. Ele afirmou ainda que houve operações desse tipo nas últimas 4 noites, sem registro de problemas. Questionado se o incidente complicaria ainda mais o processo, o presidente americano Joe Biden foi claro: eu sei que vai. O presidente palestino Mahmoud Abbas, que governa outro território, a Cisjordânia, criticou Israel pelo que chamou de massacre feio. O chefe das Nações Unidas para os Direitos Humanos apresentou aqui em Genebra um relatório sobre a situação nos territórios palestinos ocupados. Ao falar sobre a faixa de Gaza, Volker Turk foi enfático ao dizer que todas as partes no conflito cometeram crimes de guerra. É hora, na verdade, já passou da hora de paz, investigação e responsabilização, disse o alto comissário. For peace, investigation and accountability. O embaixador palestino Ibrahim Kaish reforçou: condenamos o que aconteceu no dia 7 de outubro e fazemos isso com firmeza. Mas ninguém está realmente condenando o fato de mulheres, crianças e idosos sendo mortos. A embaixadora israelense Meirav Eilon Shahar perguntou ao alto comissário: If Israel withdraws from Gaza tomorrow,
Se Israel se retirar de Gaza, você acha que o Hamas vai abandonar as armas? Não vai reconstruir os túneis? Vai devolver todos os reféns? Senhor Alto Comissário, a resposta é não. Por isso, Israel tem o dever de garantir que nunca mais o Hamas possa atacar nosso território e tentar erradicar o nosso povo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um discurso em tom ameaçador nesta quinta-feira. Nas últimas semanas, ele viu a OTAN abrir as portas para a entrada de mais 2 países. A morte repentina e misteriosa do maior opositor dele, Alexei Navalny, dentro da prisão, colocou Putin na posição de suspeito número 1, na visão e mesmo nas palavras de líderes de países ocidentais. Hoje, ele afirmou que as ações desses países estão assustando o mundo com a ameaça de um conflito que envolva armas nucleares. Faltam 2 semanas para mais uma eleição presidencial na Rússia, na qual se espera que Putin ganhe outro mandato de 6 anos de forma esmagadora. Os principais opositores dele estão ou na prisão, ou no exílio, ou mortos. Foi nesse contexto que o presidente russo fez o discurso hoje. Sobre o conflito na Ucrânia, ele falou que tem um apoio categórico da população russa. Putin alegou que o Ocidente está tentando envolver a Rússia numa corrida armamentista semelhante à Guerra Fria. Ao mesmo tempo, disse que agora que as vizinhas Suécia e Finlândia vão entrar para a OTAN, a Rússia precisa reforçar sua defesa na fronteira ocidental. E afirmou ainda que as forças da Aliança Militar do Ocidente estão se preparando para atacar o território russo. Quem levantou a possibilidade do envio de tropas da OTAN para a Ucrânia foi o presidente francês, Emmanuel Macron, no início dessa semana agora. Outros integrantes da Aliança Militar, como Estados Unidos, Alemanha e esse país aqui, o Reino Unido, negaram existir um plano para enviar soldados à Ucrânia. Mas a ameaça de Macron gerou reação da Rússia. Hoje, Putin disse que um eventual ataque da OTAN teria consequências trágicas. Ele afirmou que os países do Ocidente precisam compreender que os russos têm armas que poderiam atingi-los em seus próprios territórios. E disse, o que estão fazendo agora, tentando assustar o mundo inteiro, pode representar um risco de um conflito com armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. Eles não entendem isso ou o quê? Putin disse que as forças nucleares do país estão em total prontidão. Esse está sendo considerado um dos discursos mais duros dele desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, 2 anos atrás. Enquanto isso, mais uma prisão controversa na Rússia virou notícia. Nessa quinta-feira, o editor-chefe do renomado jornal independente Novaya Gazeta, o Sergei Sokolov, foi detido sob acusação de desacreditar as forças armadas russas. Em dezembro do ano passado, ele escreveu um artigo sobre órfãos russos que teriam assinado contratos militares para lutar na Ucrânia. A ONG Repórteres Sem Fronteiras protestou contra a prisão, dizendo que é mais um episódio da violência da censura na Rússia. A seguir, Botafogo e Bragantino avançam para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. O choro passa a ser considerado patrimônio cultural. O Rock in Rio anuncia novas atrações. O Rock in Rio anunciou novas atrações. O Palco Mundo vai receber o rapper norte-americano Travis Scott no primeiro dia do festival, 13 de setembro. De 3 grandes nomes do trap brasileiro, Matuê, Teto e Will. 14 sobe ao palco a banda One Republic. Cantora sueca Zara Larsson. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional converteu o choro em patrimônio cultural. Na segunda metade do século XIX, o choro, o chorinho, nasceu da mistura abrasileirada de músicas da Europa, da África e de outros países da América. Joaquim da Silva Calado é considerado o compositor do primeiro choro. Músicos como Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha ajudaram a tornar o estilo popular. Como patrimônio cultural, o chorinho entra para a lista de estilos musicais que já tinham o título, como o samba, o forró e o frevo. O governo da França e o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris inauguraram hoje a Vila Olímpica. A construção fica no subúrbio da cidade, a 7 quilômetros do centro. Vai receber 14.500 pessoas durante as Olimpíadas e 9.000 nas Paralimpíadas. Depois dos Jogos, o local vai virar um bairro residencial com 2 escolas, um hotel, lojas e escritórios.
O Botafogo e o Bragantino avançaram na Conmebol Libertadores. E agora os dois vão disputar uma vaga na fase de grupos. Não foi qualquer vitória, mas a maior do Botafogo em jogos de Libertadores. Isso é algo marcante, é algo que a gente vai levar para sempre, né? Sentimento do Júnior Santos. Ao marcar 4 gols nos 6-0 sobre o Aurora da Bolívia, o atacante entrou para a lista de principais artilheiros do clube na história do torneio. Quando o coletivo vai bem, né, quando a gente consegue a vitória, consegue marcar os gols, o individual do atleta acaba acontecendo. Com a goleada, o time carioca está agora a 2 jogos da fase de grupos da Libertadores, que vai contar com 7 equipes brasileiras. 6 delas já têm vaga garantida. Ainda falta uma. Essa é a notícia boa. A não tão boa é que o Brasil terá um representante obrigatoriamente eliminado também. Isso porque a vaga em disputa para a fase de grupos está entre o Botafogo e o Bragantino. Primeiro jogo no Rio, segundo em Bragança Paulista. O Bragantino se classificou ao bater o Águilas Douradas da Colômbia nos pênaltis. E onde que a gente está explorando o nosso melhor, nosso máximo, para que chegue dentro de campo e isso que aconteça, né? Desde 2005, quando a competição adotou esse formato, será a primeira vez em que 2 brasileiros vão se enfrentar nessa fase preliminar. E com tantas marcas históricas em jogo, ninguém quer ficar com o registro de um adeus precoce. O Jornal da Globo é depois de This Is Us. Boa noite. Boa noite e até amanhã.